Estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Independente de hoje. O tema do nosso programa é Afeto Limites, o dilema da educação. Convidado central, como vocês já sabem, Roberto Chiniachik, psiquiatra, escritor e palestrante. Você pode participar do nosso programa através do fone fax, o 17 3355 8432, ou através do e-mail tribunasp@redevida.com.br. E esse segundo bloco nós vamos abrir exatamente com a pergunta do internauta. A primeira pergunta vem de Montes Claros, Minas Gerais, do Renilson Durães. Ele pergunta: como colocar limites em pessoas que gostam de chamar atenção tanto na plateia quanto na sala de aula? Olha, Renilson, a primeira coisa, o professor ele tem que ter uma sensação de que ele tem que cuidar de todos os alunos na sala de aula, todos. Então, às vezes, um professor é fraco e vai deixando um aluno mais carente tomar conta. Então, é função do professor assinalar para esse aluno que ele tem que cuidar dele, ele tem que cuidar das suas respostas. Porque, como dizia Aristóteles, um sábio pode fazer mais perguntas, um estúpido pode fazer mais perguntas do que 1000 sábios possam responder. Nós precisamos, nesse momento, dar limite para essa pessoa que quer sempre chamar atenção. Tá? Eu, pelo menos como educador, eu tenho frequentemente nas minhas salas de aula essas pessoas que querem chamar atenção e eu falo: olha, deixa eu te falar, você é importante, mas todos os alunos que estão nessa sala de aula também são importantes. E é importante você se colocar como uma pessoa do grupo e não como uma pessoa que exclui as outras pessoas do grupo. Tânia? De que forma que esse teu material pode dar ferramentas para o professor, de fato, resolver isso na sala de aula? O professor tem que saber que essa pessoa que está extrapolando os limites do grupo, a importância do grupo, essa pessoa, e aí nesse material você vai ter 15 aulas, todos os tipos de aulas para você entender esse aluno. Sabe, o que esse aluno quer dizer? Então, quando essa criança estava lá na família, ela fazia birra, o pai não dava limite. Ficava chorando, o pai não dava limite. Comia tudo que dava na cabeça, ninguém dava limite. Aí ele vai testar o professor. Então, nesse programa, você vai ter uma série de aulas, você vai ter exercícios, você vai colocar esses casos, vai entender através dos casos que o programa de treinamento coloca para você poder falar: opa, aqui eu vou dar limite, ou aqui eu vou entender. Então, por exemplo, você tem aquela pessoa tímida, e ela levanta a mão e faz uma pergunta. Aí ela se sente bem fazendo a pergunta, aí ela faz a segunda pergunta. Ali é o caso de você deixar essa pessoa tomar conta da aula. Por quê? Porque ela está vencendo uma barreira. Agora, aquele teu aluno que aula anterior fez 10 perguntas, a tua aula vai fazer 10 perguntas. Você tem que entender essa psique e falar: meu filho, para aí. Aprende a trabalhar em grupo. Segunda pergunta, também do nosso internauta, da Silvia Oliveira, de São Paulo. Ela pergunta: um casal tem 2 filhos e eles são tratados da mesma maneira, com os mesmos limites, os mesmos carinhos, a mesma atenção, enfim. Só que às vezes um dá mais trabalho do que o outro. Isso é o perfil da própria criança? Olha, um pouco, vamos lá, 0,5%, 0,10%, bem pouquinho é o perfil da criança. Na verdade, isso tem a ver com a atenção. Então, por exemplo, tem pais que dão muita atenção porque os filhos gostam de português, escrevem bem, falam bem. Então, tem 10 unidades de atenção, de carinho. Aí o segundo já não é bom de português. O que ele faz? Ele fala assim: ninguém presta atenção em mim, porque o meu irmão é tão bom de português, eu vou fazer o seguinte, eu vou agir como: olha, tem atenção aqui para o esporte, então eu vou fazer esporte. Ou, puxa vida, meu pai presta atenção em mim quando eu estou doente. Então, essa pessoa vai desenvolver esse traço de doença. Então, é muito menos o aluno, o filho, do que a disposição. Então, por exemplo, aquele professor que só arruma defeito
fica tranquilo. Muitos alunos vão falar assim, eu vou arrumar defeito para o meu professor, que só sabe encontrar defeito, prestar atenção em mim. As pessoas vão percebendo o que dá atenção. E aí elas vão agir de acordo com o que tem atenção para mim. Aonde que meu pai presta atenção? Presta atenção porque eu jogo bem futebol? Então eu vou dar um jeito de jogar bem futebol. Ah, não, ele presta atenção porque eu jogo mal futebol. Então é muito interessante, assim, lá em casa eu tenho o André e a Marina que jogam bem futebol. Então a gente vê, quando o pai ele aponta muito defeito, aquele jogador começa a errar muito para o pai prestar atenção. Quando o pai estimula para acertar, esse jogador ele tende a acertar, porque ele fala, pô, se eu acertar o meu pai me beija, me dá abraço. É a recompensa. É a recompensa. Agora, não é a recompensa pura e simples como se fosse um cachorro ou um golfinho que ganha a baleia orca, que ganha o peixinho. É muito mais assim, eu estou me sentindo importante, estou me sentindo um ser humano que tem lógica. E esse é o método. É o método assim, no que você presta atenção. Então, vê. Seu filho está indo muito mal na escola, muito mal, e você já pôs na professora particular, já tentou tudo. Quando ele acertar, dá um abraço nele. Quando ele estudar, dá um abraço nele. Aí ele vai começar, opa, tem atenção, tem carinho, se eu vou bem. Então você começa a ajudar esse seu filho a ir bem na escola. Agora, se você só aponta defeito, ele fala, opa, papai presta atenção em mim. Muitos pais agora vão começar a prometer presente. Você, olha, meu irmão, que estava indo bem na escola, não tem bicho, falando na linguagem do Tiago, que é um profissional de esporte. Não tem bicho se eu estou indo bem. Agora, se eu vou mal, eu passo a ter bicho. Eu vou ganhar uma bicicleta, vou ganhar um casaco novo. Então, olha, então faz o seguinte, eu vou mal o ano todo e no final do ano eu passo para ganhar o bicho. O amor incondicional é importante, mas o pai saber dar um carinho, um afeto, quando a pessoa age de uma maneira produtiva, ajuda muito. Roberto, no método, falando de tempo, quanto tempo esse processo todo pode acontecer? Vamos partir do princípio. Tem problema com a classe, tem aquele desvio de atenção, alguns com necessidade de afeto, alguns com necessidade de limite. E o professor tem a intenção, ele quer, ele está disposto a seguir um método para isso. Quanto tempo demora isso? Demora o ano letivo inteiro? Como? Vai depender, para ter uma ideia. Vai depender, porque cada ser humano, Bob, precisa receber um tipo de reconhecimento. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Meu pai era meu ídolo, meu pai era um cara muito duro, muito severo, muito exigente. E eu tinha um sentido de exigência que era um infernal. E um dia, eu já tinha me formado médico, eu fui para Santos, meu pai era de Santos. E meu pai, que era o ídolo, ele era um sujeito muito importante em Santos. A gente estava almoçando e ele abriu um caderno, e nesse caderno tinha uma série de... Ele falou, olha, filho, eu tenho colecionado todas as matérias que você tem saído. E eu quero te pedir que sempre que você sair matéria de jornal, revista, você guarde e me dê. Aí ele falou assim, e eu quero dizer para você que eu tenho muito orgulho de ser seu pai e de tudo que você está fazendo. Aquilo tocou, ele falou, começou a chorar. Tirou 90% do peso para mim de ter que mostrar para o meu pai que eu era um sujeito legal. Então, às vezes, o professor fala uma frase para o aluno, aquela frase muda tudo, muda toda a percepção. Um outro exemplo meu, a minha professora, Dona Hilda. Ela me ajudou a virar um escritor. Eu era um sujeito super inseguro para um monte de coisas. Aí a prefeitura, Dona Hilda, não sei se a senhora ainda está viva, eu quero que a senhora saiba quanto que a senhora foi importante para mim. Um concurso sobre lepra, que era uma doença que não podia, tinha que mudar para hanseníase, isso há 50 anos atrás. E ela falou assim, Roberto, você vai representar a nossa escola e vai escrever um artigo sobre hanseníase. Falei, Dona Hilda, eu não sei nada. Pede para o seu pai tem farmácia, não sei o quê. Fui lá estudar, escrevi, ela me ajudou a corrigir.
Passou um tempo, ela falou, olha, você se prepara, eu era pobre, minha mãe era empregada doméstica, era um sofrimento. Aí a dona Edith falou, olha, nós vamos na prefeitura que você ganhou o prêmio de melhor trabalho, a nossa escola ganhou o prêmio de melhor trabalho graças a você e eu ganhei o prêmio de melhor professora. Putz, lá em casa foi uma alegria, todo mundo feliz, aí pô, toca até que arrumar um calção novo pro Roberto ir lá receber o prêmio do prefeito. Pô, eu cheguei lá, eu nem sabia o que era prefeito, com 9, 10 anos, você nem sabe que o prefeito é importante. Eu só sabia que tinha um monte de gente lá me aplaudindo. Pô, agora falando, eu acho que foi a dona Hilda que falou, você vai ser um escritor, né? Aquilo lá falou assim, você é bom, você é competente, ó, tem um monte de gente aqui de terno, gravata te aplaudindo, e eu molequinho lá, né, eu preferia que o prêmio fosse uma bola, eu gostava de jogar bola, mas o prêmio foi um troféu lá e tudo, né, aí ela mostrou para todo mundo na escola que eu tinha ganho o troféu, eu virei um cara importante. A dona Hilda só falou, você que vai escrever esse artigo aqui, o diretora mandou, é você, vai lá e escreve você. Às vezes, em uma ação da professora, a percepção do aluno com relação à sua capacidade, à sua vida, muda tudo. Muda totalmente. Isso também, essa frase também pode influenciar muito na parte negativa, né? Lógico. No caso, o aluno ele tem um problema ali de matemática ou um problema de comportamento. Mas o professor tem que ter uma certa abordagem, porque dependendo do jeito que ele chamar a atenção, isso pode marcar para sempre. Então, em cima disso, eu pergunto, com relação ao defeito daquele aluno, como que o professor deve se comunicar com ele? Porque em português tem o verbo ser e o verbo estar. E quando, por exemplo, o professor fala, você é um burro, ele coloca uma tatuagem que acompanha, uma tatuagem na alma desse aluno que vai acompanhar o resto da vida. Vai dar muito trabalho ele tirar o você é burro. Se ele conseguisse alguma coisa, você está agindo como uma pessoa que não pensa, isso seria o momento. E o professor tem que saber que ele põe tatuagens na alma da pessoa, que é aquela marca que não consegue tirar e a pessoa sofre. Porque se essa pessoa... Vê, o professor, ele é, principalmente no ensino fundamental, ele define quem que é aquele aluno. Então, quando ele fala, você é um inútil, ele coloca uma tatuagem que mas aí até a gente... Você está falando até de ofensas, né? Exatamente. Existem professores que infelizmente fazem isso. Mas até de uma maneira mais sutil, que tipo de cuidado o professor deve ter? Ele tem que entender o estado de transição da vivência de um momento e o estado de definição e a palavra que define. Então, olha, isso aqui você não está agindo direito. Dá para você fazer esse trabalho de uma maneira melhor, mais organizada, mais limpa. Ou, se for para eu colocar uma marca, é o seguinte, Antônio Carlos, você é inteligente. Você não... Portanto, essa prova não tem a ver com você. Pode estudar, pode fazer de novo, que você é muito mais competente do que você está mostrando. Essa frase, que a gente trabalha muito numa das aulas do Conquiste Seus Alunos, essa frase, ela alavanca essa pessoa para o resto da vida, porque os professores, de novo, principalmente no ensino fundamental, eles têm que ter uma consciência da importância da fala, né? A Bíblia diz, no princípio era o verbo é muito importante, a fala é muito importante, porque esse aluno, ele valoriza muito o professor. E o que acontece com o professor? O governo não valoriza, os pais não valorizam, então fica muito fácil dele não se valorizar. E o professor tem que entender o seguinte, problema de muitos governantes que não valorizam, problema de muitos pais que não valorizam, eu vou me valorizar. Então, é importante o professor estar sempre com a sua autoestima positiva mobilizada, porque ele tem que falar, eu sou importante e meu trabalho com esses alunos é muito importante, vai definir muito da vida dessa pessoa. E quando esse professor se sente importante, assim, o que eu vou falar vai tocar a vida dessa pessoa, vai tocar a autoestima, vai tocar a autopercepção. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Tribuna Independente.